Sejam todos bem-vindos. Aqui é a Biomecânica da Depressão. Eu sou o professor Fernando Reiser. Vou estar falando para vocês um pouco sobre a elevação pélvica. E basicamente, aqui a nossa análise visa complementar algumas análises que eu já também vi, na internet. Uma do professor André Albuquerque, que de fato foi bem interessante, bem esclarecedora. E aqui a gente vai dar mais robustez a uma análise biomecânica detalhada, fugindo de uma simplificação que acontece quando eu faço a análise somente destes pontos aqui, colocando a alavanca principal do movimento no meu quadril aqui, na região do quadril, no caso, né? Por que isso aqui vai estar inconsistente? Porque essa alavanca aqui é móvel, basicamente. Vai funcionar como um segmento na cadeia que ele é móvel. Já os meus segmentos fixos, de fato, vão estar no meu pé e no meu banco. Então eu tenho duas alavancas de fato nesse movimento. Eu vou ter uma alavanca aqui e uma alavanca aqui. Bem, eu preciso estender os segmentos. Então eu vou ter que fazer uma direção basicamente num sentido tanto superior como também horizontal. Então eu vou ter basicamente vetores de força, forças de reação, no caso, que eu tenho que contrapor tanto aqui no meu banco como também aqui no meu pé. Então eu vou ter uma força de reação aqui, que eu preciso contrapor, e uma força de reação aqui que eu também preciso contrapor. Isso aqui vai me dar eixos tanto na vertical como na horizontal. Então eu vou ter aqui eixos tanto na vertical como na horizontal, já que quando eu estou falando de pontos vetores, eu estou falando de um vetor resultante. Esse vetor resultante ele vai ser construído a partir dessas forças de reação que eu estou contrapondo. Então vão ser aqui, eu vou ter um vetor resultante diagonal, e aqui eu vou ter outro vetor diagonal, basicamente indo até o meu eixo. Esses vetores, basicamente, eles vão se encontrar num ponto no espaço. Então, eu vou ter aqui um ponto no espaço de encontro desses vetores. E agora sim, eu consigo saber onde é que está de fato as alavancas do meu movimento. Então, essa distância que eu vou ter desse vetor aqui do meu pé até o meu eixo do quadril vai ser um braço de momento, meu braço de momento que eu poderia chamar de braço de momento do pé. E aqui eu também vou ter um braço de momento que vai ser, basicamente, só coloquei um pouquinho mais para cá, ele tem que sair do meu eixo. E aqui vai ter meu braço de momento do banco. Então eu vou ter meu braço de momento do banco e meu braço de momento do pé, basicamente. Isso aqui que vai compor basicamente o momento que eu preciso produzir no quadril. Então eu vou ter o meu momento do quadril como sendo o braço de momento do banco vezes a força que eu exerço nessa posição, mais o braço de momento do pé vezes a força que eu exerço nesse ponto também. Então isso aqui é uma maneira bastante simplificada, inclusive o Vygotsky garante que explica melhor que eu essa circunstância, mas basicamente eu vou ter aqui dois braços de momento que compõem o meu momento, meu torque que eu preciso produzir no quadril para vencer essa resistência. Vencer a resistência e meu peso corporal. Então você note que essas alavancas aqui, elas não são alavancas tão pequenas assim. Não é uma coisa que está aqui em cima do eixo, basicamente, com o meu peso. Não, essa é a alavanca que eu estou considerando. Tanto é que quanto mais flexão eu tenho, na verdade, um pouco antes daquela posição que a gente chama de top bottom, é onde eu tenho mais que produzir torque nessas condições, para eu poder vencer a minha resistência. Então essa daqui é basicamente uma explicação extremamente simples, eu simplifiquei também, não quis adicionar mais elementos do que a gente já tem de consolidado na própria literatura, Já tem literatura que explica exatamente isso, que eu só estou reproduzindo. Então, quando você está falando de elevação pélvica, você tem que considerar essas variáveis. Isso aqui são as alavancas. Então eu tenho as minhas forças de reação, eu vou ter as minhas alavancas aqui, meus momentos
sendo gerados, que precisam ser contrapostos, né, pelo quadril, né, pelo glúteo principalmente, para eu conseguir vencer essa resistência. Espero que expliquei. Se tiver alguma dúvida, alguma inconsistência, pode mandar mensagem, a gente responde na maior tranquilidade. Aqui não tem arrogância, aqui não tem prepotência nenhuma. A gente está aqui para ajudar vocês, certo, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus.